Senhor, a todos aqui, evangelista Juninho do Espírito Santo, estamos aqui com mais um vídeo. Já fazem 3 meses que nós não postamos vídeo da Escola Bíblica Dominical e graças a Deus agora estamos aqui para postar um vídeo. Eu estou gravando um vídeo aqui para você e graças a Deus nós voltamos aí em nome de Jesus Cristo para passar a lição para você da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje que nós vamos passar é a lição de número 3 dos adolescentes, classe de adolescentes, número 3, que fala aqui do fazendo a diferença na sociedade. O texto aqui da lição, ele está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Aqui a diferença em ser sal, a diferença dentro de uma sociedade é que essa lição aqui ela vai tratar. Falando nisso, quero mandar um abraço para todos os meus alunos lá de filosofia, de sociologia, do Colégio Militão, conhecido como Colégio Militão, Colégio Dr. Marcelino Nogueira e Colégio Jardim Alegre. Deus abençoe, pessoal de filosofia, sociologia, um abraço. E o pessoal, jovens e adolescentes, lá da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, onde eu estou dirigindo aquela igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá, lição número 3. Vamos lá, começa aqui dizendo, frutos que fazem a diferença. E a pergunta do comentarista dessa lição é assim, você tem produzido bons frutos? É a pergunta do comentarista, sobre se você tem produzido bons frutos. E aí diz assim, saiba que as suas ações valem mais que muitas palavras. Não adianta falar a respeito da palavra de Deus e não viver o que ela ensina, ser sal e luz. Essa é a pergunta aqui na lição do comentarista, porque aqui ele está dizendo na prática, não vale, de que adianta você dizer algo e não viver algo? A lição chama a atenção dos adolescentes em viver dando exemplo. O exemplo, ele fala mais que muitas palavras, mais que 1000 palavras, mais que muitas e muitas palavras. Então, o exemplo, ele precisa acontecer. Tanto que o texto diz aqui ser sal e luz, e é testemunhar de Cristo mediante as nossas ações. Que mais? Obras e palavras. Então, a pergunta aqui do comentarista é assim, se tem produzido frutos. E dentro de uma escola secular ou em qualquer lugar dentro da sociedade, nós observamos isso, se as pessoas produzem frutos ou não. Lá nesse meio, lá dentro, você acaba descobrindo e realmente observando quem é testemunho de Cristo e quem não é. Quem dá testemunho de Jesus Cristo, quem vive como sal e luz e quem não vive. É dentro de uma escola, no meio da sociedade que vivemos, que isso demonstra no dia a dia. Aqui diz mais, seus colegas estarão observando você em todo tempo. E fala de ser referencial. Isso aplica para os adolescentes, lembrando eles que em todo lugar que você for, na escola, os colegas, eles vão ter você como referencial, ter você adolescente como referencial. Os colegas, eles vão esperar algo de você, eles vão aguardar algo de você. Os colegas vão estar de olho se você é alguém que testemunha ou não, se você é alguém que faz a diferença ou não. O que eles vão ver, observar em você, adolescente, eles vão observar assim, não, mas aquele lá realmente dá testemunho aqui na escola, aquele realmente dá testemunho no centro da cidade, onde quer que seja, nas festas, dá testemunho. Então você é um referencial, querendo ou não, você vai ser um referencial para aqueles que estão à sua volta. Agora, que tipo de referencial você é? Um referencial realmente de bênção, que vão olhar para você e vão falar, esse jovem, essa jovem é bênção? Ou vão olhar e falar assim, eu não quero participar dessa igreja que tem esse jovem e essa jovem, porque olha o testemunho deles. Então, referencial. E aqui diz, os não crentes querem ver em você a luz de Cristo. Querem, a todo momento, eles querem observar, para aí.
está falando que é crente, vamos ver então o exemplo dele e dela. Então você é um referencial. É para ser um referencial. É para ser realmente um referencial. Quando uma pessoa tenta de todas as maneiras perturbar a sua vida, como você reage? É outra pergunta aqui. Com amor, mansidão e paciência? E fala de lembrar de ser discípulo de Cristo. E faz uma pergunta, você sabe o que é ser discípulo de Cristo? Então a pergunta que fala aqui sobre pessoas te perturbando, como que você vai reagir? Você vai reagir brigando? Você vai reagir amando essa pessoa? Você vai reagir de que maneira? De que forma será a sua reação? Aí o comentarista faz uma pergunta. Ser discípulo, amados que estão me ouvindo, é uma palavra que muitos falam, que são discípulos. Ser discípulo, para muitos, é moda ser discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Eu busco a Jesus. Ser discípulo virou para alguns modismo mesmo, que falam em ser discípulos, mas não seguem a Jesus. Não seguem os mandamentos de Jesus, primeiro que fala aqui de amor. Amar, ter mansidão, paciência. O discípulo de Jesus, ele deve amar, porque ele é discípulo. O discípulo, ele segue o seu mestre. Quem é o seu mestre? A partir do momento que você para pensar quem é o seu mestre, é Jesus o seu mestre, então você vai amar, você vai ter paciência, você vai ter mansidão, você vai ter realmente tudo isso, porque você é discípulo de Jesus. E aqui ele comenta da palavra discípulo, que significa aprendiz e seguidor, e comenta lá em 1 Pedro 2,21, que Jesus chamou para serem discípulos, para seguir o mestre, o salvador. E aí ele fala que Jesus viveu numa sociedade corrompida de pecado, mas não pecou. Tanto que Jesus vivia no meio de pessoas que não estavam servindo a Deus, pessoas que andavam uma vida torta, uma vida errada, uma vida desregada, uma vida ruim. Mas Jesus vivia nesse meio e ensinava nas casas, ensinava as pessoas, ensinava nas ruas, nos templos, diz aqui o comentarista, e ele ensinava sobre o reino, sobre o amor, sobre não pecar mais, sobre ter uma nova vida, sobre nascer de novo, sobre ser um adorador, sobre ter uma mudança de vida, sobre acreditar no milagre, sobre tantas coisas Jesus ensinava aos seus discípulos. E aqui dizia que as pessoas queriam estar com Jesus. Por quê? Porque ele ensinava aquilo que vivia. Eles viam em Jesus aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. E aqui diz que tinha alguns aqui, que eram os fariseus, que eles já distorciam, já não tinham amor, já não amavam as pessoas, já distorciam a palavra da lei, já praticavam, a falta de amor era algo gigantesco na vida deles ali, e eles já tinham essa falta de amor, já era algo que não havia pregação a respeito, pregar, porque eles pregavam, mas não viviam. Então, os fariseus, na época, questionavam Jesus, tentavam derrubar Jesus. E aqui diz, quantos hoje também não agem como aqueles religiosos, que sejam os fariseus, ao levar as pessoas a Cristo, acaba afastando ainda mais, afastando ainda mais, por quê? Porque não dão testemunho do Senhor. Os primeiros discípulos que Jesus escolheu para ajudar na sua missão foram João e André. Esses não se calaram e trouxeram para a luz seu irmão Pedro, Filipe, Natanael, Mateus e outros. E aqui fala de precisar evangelizar. Precisamos evangelizar. Na continuação dessa lição aqui de adolescentes, vemos aqui gerados em Cristo. Na continuação, diz assim: em Jesus Cristo nos tornamos novas criaturas. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, fomos gerados novamente pelo Espírito e passamos a ver uma nova vida.
Então é aquilo que foi ensinado para Nicodemos, não é entrar dentro do ventre, é nascer de novo, é ter uma nova vida, ser uma nova criatura. É isso que acontece quando aceitamos a Jesus como Salvador e pedimos perdão do nosso pecado e realmente nos arrependemos do nosso pecado. O pecado ele traz o nosso afastamento de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos a nossa vida antiga e passamos a ser uma nova criatura. Então nascemos de novo. E aqui diz, não vivemos mais segundo a carne. Em Romanos 6, versículo 17. Mas agora nós somos novas criaturas. E as novas criaturas, elas produzem frutos novos. É uma novidade de vida. A pessoa passa aquilo que antes todos olhavam e falavam, ele não serve a Deus realmente. Eles passam a enxergar em você uma nova criatura. Uma vida nova. Uma diferença. Como novas criaturas, produzimos novos frutos, novas ações, porque agora somos guiados pelo Senhor. Elas nos identificam, revelando nosso caráter cristão. Gálatas 5, versículo 22 e 23, que fala do fruto do Espírito, das 9 virtudes do fruto do Espírito. Antes um pouquinho vai falar a respeito das obras da carne, mas em seguida fala daqueles que têm o fruto do Espírito. Então passamos a revelar, passamos a ter uma nova vida e passamos a mostrar fruto do Espírito. Fruto do Espírito, as pessoas vão ver, vão enxergar isso e vão ver que nós, você, somos novas criaturas. Como podemos distinguir um cristão autêntico de um falso? Pelas suas ações e atitudes. E isso é interessante, meus queridos, amados irmãos, queridos. Isso é interessante que as máscaras, elas caem. Se a pessoa usa uma máscara de crente, de firme e tal, vai chegar no momento que essa máscara, ela vai cair. Essa máscara, ela vai. E aí você vai começar a enxergar se é um cristão autêntico ou não. Se é um cristão verdadeiro ou um falso. Então são pelas ações, pelas atitudes. A palavra de Deus deixa claro que uma árvore boa não pode produzir fruto mau. Desculpa o barulho aqui, eu estou no centro e daí faz uns barulhos aqui de carro de som. Para entender a missão evangelizadora que nos foi entregue por Jesus, precisamos compreender o significado do evangelho. E aí o evangelho o que é? São as boas novas de salvação. Jesus trazendo as boas novas de salvação. O evangelho o que é? Uma nova vida, ser discípulo de Cristo. Então nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nova vida, vida nova, evangelho de Jesus significa boas novas de salvação. É isso que ele trouxe para nós, é isso que nós temos que colocar em nosso coração. Na continuação, ele vai falar aqui de sal e luz. Certa vez, Jesus declarou aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. Mateus 5, versículo 13. E aqui diz, você sabe as propriedades do sal? Aí ele diz, para dar sabor e para preservar os alimentos, que os alimentos para não ficar estragados, antigamente usava esse sal para o alimento não estragar. O sal também conserva a água dos mares e oceanos, e Jesus quer que façamos o que na terra? Aquilo que o sal faz no mar. Como discípulos de Cristo, temos que preservar o mundo da corrupção. Ou seja, eu e você dá testemunho de Jesus Cristo na nossa vida. O mundo vai olhar e o mundo vai entender que eu e você andamos na contramão do mundo, mas que cremos no Senhor Jesus, que veio para salvar esse mundo, salvar a vida das pessoas. Jesus ensinou que o sal, se o sal se tornar insípido, sem sabor, não servirá para nada. Ele vai jogar fora. E aqui fala, você tem irradiado a luz de Cristo por onde passa? E luz fala do quê? Santidade. Precisamos do quê então? Testemunhar de Cristo. Eu não sabia que ele era crente. Eu sabia que ele tinha algo diferente, mas não sabia que era crente. Mas pelo menos sabia que era algo diferente. Mas tem alguns que não passam nem essa diferença. Acham iguais a qualquer outra pessoa que erra, que peca, que apronta. Mas nós temos que fazer a diferença. E como? Testemunhar de Cristo. Com as nossas palavras, atitudes, relacionamentos e o nosso modo de viver.
Os primeiros discípulos, depois de terem um encontro com Jesus, não foram esconder numa caverna ou um mosteiro. Ou seja, eles foram levar a palavra para o mundo. Eles não se fecharam em templos e nem mosteiros, mas foram levar a palavra do Senhor. E você foi chamado para quê? Para ser luz. Peça para o Espírito Santo te conduzir, diz o comentarista aqui, conduzir até as pessoas. Você vai dar testemunhos. O Senhor vai conduzir você. Nossas ações dizem muito a nosso respeito. Por isso precisamos ter nosso caráter transformado em Jesus. Aí eu paro para pensar, você adolescente que está me ouvindo. Ah, mas eu errei, pequei, falhei, meu Deus, agora não tem mais. Tem jeito. Você perdoa pecados. Jesus encontrou várias pessoas e falou, vai, não peque mais. Pecou, errou, peça perdão para o Senhor. Volta para o caminho do Senhor. Tá? Caráter de Cristo. Para encerrar, fechamento da lição aqui já. Caráter de Cristo. Você sabe o que significa caráter? Na palavra grego, caráter significa sinal gravado, marca. Caráter é o conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo. É a nossa marca. É bem provável que você já tenha ouvido a seguinte afirmação. Aquele rapaz ou menina não tem caráter, aquele rapaz ou menina é um mau caráter, ou aquela pessoa é boa, o caráter dele. Acontece isso. As pessoas olham e veem o caráter. Ah, o teu caráter, o meu caráter. Como é o nosso caráter? O caráter não é inato, ou seja, ele não pertence a nós. Desde o nosso nascimento ele vai se desenvolvendo lentamente. Pelo menos alguns filósofos pensam isso. Mas ele vai se desenvolvendo lentamente à medida que vamos crescendo, interagindo com os outros indivíduos. A família, ou melhor, o lar é a base do desenvolvimento. É claro que temos base bíblica para dizer que esse caráter ele pode ser moldado, trabalhado e implantado da seguinte forma. O texto de Provérbios 22:6 ensina o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí nós vemos um ensinamento preparando a criança para crescer e ser um bom adolescente, um bom jovem, um adulto nos caminhos do Senhor ou no caminho do Senhor. Por isso temos visto os frequentes ataques do inimigo contra a família. Ele vem na base da família, ele vem querer arrebentar a família. Família constituída de pai, mãe e filhos. Para quê? Para destruir, para acabar com a família. Qual é a base? Família. Você vai ver a história aí de Moisés, aonde foram primeiro destruir quem? Criança. Ah, vai ver a história de Jesus lá, quem primeiro? Criança. Sempre o inimigo pensa assim, vamos atacar a base, família e as crianças. Colocar coisas para as crianças, interação para as crianças, tirarem o foco das crianças daquilo que é servir a Jesus Cristo. Vamos lá. O que mais que diz? Temos visto os frequentes ataques inimigos contra famílias, tal, e depois ele diz, não somos perfeitos ou livres de erros, pois somos seres humanos pecadores, porém através de Jesus Cristo nossas imperfeições podem ser corrigidas. O Espírito Santo trabalha em nós e muda a nossa vida, o nosso caráter. O Espírito Santo trabalha em nós. Nosso caráter possa ser moldado e controlado pelo Espírito Santo. O pecado manchou o caráter de Adão e Eva. De repente manchou o meu caráter e o teu. Mas, isso após a queda do homem. Mas passamos a carregar o vírus do pecado, da rebeldia, na nossa genética. Mas só que tem uma coisa. Se eu e você fomos manchados pelo pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal, nos limpa e transforma a nossa vida. Somente Jesus é capaz de extirpar esse vírus letal em nós, mudar a essência de nosso ser e tornar-nos discípulos seus. Jesus veio nos mostrar que sem ele nada podemos produzir de bom. Precisamos estar ligados à videira, lá em João 15, versículo 5, Evangelho, e sendo alimentado por sua seiva. Sozinhos, separados de Deus, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós temos comunhão com o Senhor, nós passamos a uma coisa que não precisa forçar nada. Você passa a ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Passa a ser porque você está ligado em Jesus. E aqui o texto diz, ore, busque ao Senhor e seja sal e luz neste mundo tenebroso. E mundo difícil, pessoal. Muito difícil. Lição Vivendo em Sociedade. Comecei a partir da lição 3. Peço que você curta meu vídeo, divulgue meu vídeo,
Inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Eu tenho um outro canal também, que está novinho ainda, que é Juninho Espírito Santo apenas. Mas tem esse, Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. E tem do meu filhinho lá, o Davi Breno do Espírito Santo também, o canal dele também, muito novinho, ele tem 6 anos de idade. Inscreva-se, ajuda-nos aí a divulgar esse canal. E obrigado pela sua atenção. E peço para você dar um apoio aí. Dá um like, dá um joinha aí. Nos ajuda em nome de Jesus, que precisamos. 3 meses parado. Parou um pouquinho o canal, todo esse tempo, mas eu creio que em nome de Jesus você vai me ajudar. Espero a tua ajuda, espero a tua divulgação de todo o Brasil aí. Que Deus abençoe a tua vida. Um abraço para você, a paz do Senhor e até mais. Fui. Só uma coisa, celular novo, tripézinho novo, tô gravando sozinho até aqui. Ó, vou até ali apertar o botão, porque agora tô conseguindo gravar sozinho, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, paz do Senhor, até.